Sejam bem-vindos a mais uma edição especial do podcast do Sebrae, uma edição que está partindo aqui direto do Alagoas Summit, e dessa vez nós vamos estar aqui com o Rodrigo, que é presidente da Abra Games, e vai desmistificar aí um pouco digamos assim, esse segmento de negócio. O que para muitos pode parecer puro entretenimento, na verdade é um negócio que vale bilhões de dólares, né? Nem de reais, bilhões de dólares. E aí, Rodrigo, obrigado por essa oportunidade. É um prazer tê-lo aqui. E a primeira coisa é o seguinte: jogar jogo, botar jogo digital, é dinheiro mesmo ou é só entretenimento? Primeiro, obrigado demais pelo convite. Aqui é sempre um prazer falar aqui com vocês do Sebrae. Para a gente é uma alegria enorme da Abra Games. Primeiro, sim, a Abra Games já é uma associação de 20 anos, né? Agora está indo para o seu 21º ano. Então, imagina que há quanto tempo já não tem aí um mercado de games que começa a nascer, começa a organizar, começa a crescer, de desenvolvimento de games, né? Quando a gente olha ali para o jogo do celular, quando a gente joga no computador, às vezes tem o console, joga em casa, às vezes a gente não lembra que existe uma indústria inteira por trás, né? Existe uma grande indústria, e essa indústria não está só lá fora, né? Essa indústria não é uma indústria só americana, japonesa, europeia, né, chinesa e tal. Ela é uma indústria brasileira também, né? Então, há mais de 20 anos a gente tem um desenvolvimento aqui no Brasil de jogos eletrônicos aqui, né? De games, jogos digitais aqui, que veio crescendo ao longo do tempo, se formando como indústria. Começou pequenininha, viu ali 10 estúdios, 20 estúdios. Hoje são mais de 1.100 estúdios espalhados pelo país, né, em todas as regiões do país. A gente não tem mais estado que não tenha um desenvolvedor de jogo aqui no Brasil. A gente está falando não só dos bilhões de dólares, né? A gente tem hoje no Brasil centenas e centenas de milhões de reais exportados hoje em jogos eletrônicos, criados no Brasil, focados no mercado internacional e jogos que atendem o mercado nacional também. Quando a gente fala se jogo é só entretenimento, o jogo ele tem, claro, um componente de entretenimento, ele sempre vai ter. Mas através do entretenimento a gente pode esticar para outras indústrias, né? Então você tem, obviamente, a indústria do entretenimento puro, mas você tem a indústria da educação, você tem a indústria da indústria pesada, que precisa fazer treinamento e cada vez mais fazer um treinamento de uma população mais jovem, que está engajada com outras formas de comunicação. Então, no final, além do videogame ser um produto, né, além do jogo eletrônico ser um produto, ou um serviço, que você pode fazer uma empresa que presta serviços de pedaços, né, da feitura de um jogo para o outro, você também pode aplicar em outras indústrias, olhando para a educação, olhando para treinamento corporativo, olhando para a indústria pesada mesmo, através dos simuladores, né? A gente tem que lembrar que simulador de máquina é um videogame, no final das contas, né? Então, é uma indústria que, obviamente, usa o componente do entretenimento, o lúdico, mas para chegar num objetivo, né, seja qualquer ali de qualquer indústria. E para muitos acham que essa é uma indústria recente. Você falou aí de que a Abra Games tem 21 anos. E isso não é uma indústria recente, já é uma indústria bem antiga, né? Eu nem vou falar de hardware, né, de consoles, porque aí senão eu vou revelar um pouco da minha idade, lá quando tinha Atari e por aí vai. Pra você ter ideia, era aquele negóciozinho, né, e tal. 2600 e que tinha um botãozinho vermelho, e você clicava. Não vou nem falar isso, né, porque senão eu vou revelar a idade. Mas você tocou num ponto, então é bem por aí, né? Mas tem uma coisa interessante dessa indústria, e por isso que eu digo assim, ela é antiga, você já tocou, que talvez ela durante muito tempo, ela foi uma indústria que estava muito cativa para negócios de investimento em altas tecnologias. A aviação, ela já usa simuladores há bastante tempo, né? A indústria naval também já usa há bastante tempo. Petrolífera também. Então, assim, o que era antigamente talvez um negócio exclusivo para indústria intensiva em capital, né, as petroquímicas e por aí vai, hoje é um negócio que está acessível a qualquer tipo de empreendimento, né? Ele teve durante muito tempo lá na indústria de capital intensivo, mas hoje ela está em negócios, inclusive, de mão de obra intensiva. Exato.
Essa mudança foi decisiva para colocar esse segmento de gamers no foco de vários negócios que estão surgindo hoje? Interessante essa pergunta, porque o mercado de games, ele tem uma história, não vou me alongar nas histórias aqui, mas ele começa muito, ainda hoje, dependendo da escala, quando você vai fazendo a sua jornada, ela vai se tornando people intensive, né, mão de obra intensiva e capital intensiva, porque você precisa de investimento com pessoas, né? Mas antes era só isso, né? Poucas pessoas com muito investimento. Aí você tem os anos 2000 com um momento chave em que você tem ferramentas de... Ó, aqui a tecnologia falando. Você tem... Vou deixar ela quieta aqui. Você tem a indústria de videogame construindo uma coisa que chama motor gráfico, né? As engines, ou graphic engines lá no inglês. Isso era que nem você ter... Você tinha que... A analogia sempre você tinha que construir a cozinha para você fazer um bolo antes. Então só empresas com muito dinheiro podiam construir sempre uma cozinha para cada bolo que você tinha que fazer. Uhum. Né? Quando você tem aí nos anos 2000 e no final dos anos 2000, você tem empresas que falaram, não, agora eu vou ser fabricante de cozinha. E vou vender cozinha para quem quer fazer bolo. Isso abriu o mercado. Então, o mercado de engines, então a gente está falando de Unity, Unreal, estamos falando de coisas mais específicas, que é um ferramental que deu uma ferramenta essencial para a criação de jogos na mão de uma pessoa. Né? Então, você já abriu o mercado. Agregado a isso, você tem a digitalização e uma economia digital. Que nos anos 2000 era tudo, como você falou, para não revelar a idade, era tudo cartucho, depois virou CD, depois DVD e tal. Eu adorava quando aqueles cartuchos você também colocava e ele não funcionava. Eu ainda sou... Aí você pegava o cartucho e... Tem o termo hoje, né, que é o retro gamer, né, que assim, eu ainda adoro. Tem uns cartuchos lá em casa, também tem um videogame antigo. E você tinha... Então você dependia muito do hardware, né? Uhum. A partir do momento da distribuição digital, que acontece no começo da década de 2000, você começa a distribuir jogo digitalmente. Então você abriu o mercado 2 vezes durante os anos 2000 e você abriu, de fato, a possibilidade de poucas pessoas conseguirem fazer um jogo. E aí surgiu o que a gente chama do mercado indie. Né? O mercado independente, o mercado indie, no mundo inteiro e aqui no Brasil também. Então, quando você olha para a indústria hoje, é uma indústria que ela cresceu muito por conta desse acesso. Ao mesmo tempo, ela vai se tornando muito competitiva. A gente vai vendo uma mudança no termômetro de modelos de negócio, inclusive agora, 2025 para frente, você vê que esses grandes jogos que custam 500 milhões de dólares para fazer vão ter menos desses jogos. Você vê a indústria falando, bom, eu preciso de diversificação do meu negócio, eu preciso olhar para novas possibilidades. Isso vem de 20 anos de desenvolvimento de um mercado independente, que é o mercado que arrisca, que é o mercado que vai experimentar novos jogos, é o mercado que vai inventar um gênero novo de jogo, de você controlar, vai inventar uma outra forma de fazer. Aliado a isso, a uma forma de você distribuir digitalmente e você conseguir começar pequeno, faz com que a gente consiga ter um aumento na criatividade e conseguir construir modelos de negócio que não precisa ser só um grande capital que vai conseguir suportar. Só que o grande capital agora começou a entender que ele não vai conseguir se pagar daqui para frente. O que acontece? Abre oportunidade para a gente que está aqui no Brasil, né, e aqui em Alagoas, assim como os outros estados também, de que aquele nosso mercado de jogos pequenos podem se tornar jogos grandes dentro de uma expectativa de orçamento que não é mais aquela. Como eu falei no começo, ela vai virando capital intensivo. Então, é uma indústria que precisa de investimento, que conforme você vai plugando as iniciativas públicas e as iniciativas privadas para fazer com que essa jornada do empreendedor ela vá começando do coletivo, do pequenininho, e você vá conseguindo fazer uma jornada que começa no preciso montar meu negócio, preciso entender, preciso me formalizar, criar um CNPJ, mas eu preciso entender de fazer jogo e eu preciso começar a fazer a minha empresa se entender como empresa. Sim. Né? Se entender como negócio. Construindo essa jornada e você podendo plugar os investimentos certos, você vai fazer com que, principalmente ao olhar do poder público hoje e das iniciativas público-privadas, faz com que você consiga ter um uso muito mais esperto, por exemplo, do dinheiro público. E aí eu quero pegar nesse ponto
que você estava aí falando e a minha cabeça aqui raciocinando e acho que chegou no ponto que eu queria. Hoje a gente tem a gestão pública, né, ainda aportando recursos e com muita necessidade de recursos no ambiente da educação para a formação de pessoas. Esse é um ponto. Mas a gente ainda não consegue fazer o básico bem feito quando a gente fala da base da educação. E do outro lado da tela, né, temos a inteligência artificial chegando e acelerando o processo e os negócios. Nos gamers não é nada diferente, talvez até ele tenha, a inteligência artificial ela tem um poder de acelerar ainda mais, e esta é a razão pela qual você não necessita mais de tanto capital para fazer investimento, porque o que tinha já está aqui pronto, né? Então o custo é mais barato, mas você tem um problema aqui do outro lado da fronteira, que é o que eu falei da base, da educação. O quanto que isso, olhando para o mercado brasileiro, naturalmente, né? É um desafio para o crescimento desse negócio. A gente tem uma vantagem. A população mais jovem, né, e os jovens aqueles que conseguem se sensibilizar para empreender, né? Assim, puxa, será que eu consigo montar o meu negócio e eu posso, essa minha paixão de jogar, eu posso transformar no meu ganha-pão? Né? Você precisa ter essa, né, a gente pode falar a palavra sensibilização, mas essa vontade surgida ali. A partir dessa vontade, quando ela surge, você tem já diversas hoje ferramentas de você poder começar. A questão é que como a gente já joga, é a geração, né, que tem 30 para menos hoje, já é uma geração jogadora. Ela já tem o videogame como linguagem do seu repertório de pessoa, não é nem só cultural, mas ela se entende com videogame. Ela aprendeu, né, desde o começo da sua vida, né, de alguma forma, seja aos 5, seja aos 10, seja aos 15, como a linguagem dos videogames, né, como você pode usar de mecanismos ela já aprendeu os tutoriais, ela aprendeu que ela tem que começar e errar para depois começar de novo. Às vezes ela tem que começar do começo, às vezes ela pode ter um save game, né, ter um ponto de salvar em que ela começa num determinado outro momento, e aí ela pode começar ela pode continuar a jornada, então ela pode errar. Então essa geração, ela já é uma geração que ela não sabe conscientemente que ela já está com isso no DNA por conta desse hábito de jogar. O que falta hoje é a gente conseguir ter a transformação da vontade de jogar, e aí da vontade de empreender, e depois da vontade de empreender, de entender o que é o negócio, como sim. Então a nossa base assim, da educação, ela tem que vir agregada agora a gente fazer melhores gestores. Isso é pequenininho, não estou falando que a gente está falando de grandes empresas, estou falando do começo da jornada. Antes da jornada, como é que eu consigo fazer com que o videogame se conecte com isso? Ele já está conectado. Então agora a gente tem que usar o videogame para elevar o nível, né, de conhecimento sobre determinada área para esses jovens, né? Então, se a gente está falando de educação básica, por exemplo, a gente consegue hoje usar o videogame já há muito tempo como sendo um elemento de aprendizagem, né? Eu lembro, também vou revelar, né, mais a minha idade disso, mas os laboratórios de informática, que a gente tinha tela preta e verde, não era nem monitor colorido, e a gente já tinha os softwares para aprender matemática. Então a gente fazia uma extensão da aula de matemática quando eu estava no ensino fundamental, né, no computador. Né? Isso está falando dos anos 90. E ali você já começa a criar uma geração que começa a ver que ele não está exatamente... Ele é um aplicativo, mas era já meio lúdico, já era um tipo de jogo, mesmo nos anos 90. A gente só viu a evolução disso acontecer. Com um mercado como a gente está, e eu andando aqui pelo Alagoas Summit, já pude conversar com alguns desenvolvedores que estão aqui exibindo, né, com os jogos alagoanos aqui, você vê que já tem gente que não está só olhando para entretenimento. Né? Você viu uma das companhias aqui do Alagoas, está começando, tem alguns anos, mas que já está olhando para o mercado de publicidade, já está olhando para esse mercado de treinamento de forma simples, fazendo jogos simples, mas que são visualmente impactantes e conectando com a inteligência artificial. Ele ajuda, a inteligência artificial, como ferramenta, ela vai dar uma escala muito grande. Então, acelera o processo. Vai acelerar o processo. Quando eu falo do capital intensivo, que você não tem que fazer grandes investimentos, de fato você não tem que fazer. Você vai chegar lá, se assim for o seu desejo como empreendedor. Mas você consegue, através da ferramenta, e eu digo, porque isso traz uma vantagem competitiva nossa, de Brasil,
para o resto do mundo, que a gente consegue fazer mais com menos e entregar na mesma qualidade ou melhor. Mantendo o seu nível de... Né, aí, sem entrar muito no nível de custo, etc. Né, mas se você consegue manter a sua operação de uma forma a ser tem um custo-benefício muito grande e ao mesmo tempo você consegue fazer uma boa gestão em que você tem bons salários, você tem uma boa gestão dentro da sua empresa, você pode ter 3 pessoas, mas se você conseguir pagar as pessoas de uma forma enfim, condizente com a realidade, você vai conseguir fazer com que você tenha uma gestão. Aí você começa a pensar, puxa, agora eu tenho uma gestão de pessoas para fazer, agora eu tenho uma gestão de caixa para fazer, agora eu tenho uma coisa... E conforme você vai conseguindo agregar mais valor, a inteligência artificial ela vai ser uma ferramenta tanto criativa, de certa forma, ou seja, eu posso acelerar um processo e eu encaro programação como uma atividade criativa também, não uma atividade só lógica, né? Mas uma atividade criativa também, porque em videogame você precisa ter soluções também, como na área de tecnologia, mas soluções criativas para você criar um código que vai fazer uma mecânica super diferente que vai deixar o seu jogo único. Aí você vai deixar o seu jogo único, aí você vai falar, bom, então eu tenho uma coisa original aqui. Essa coisa original vale dinheiro. Isso vai fazer com que você consiga ter um produto que custou mais barato, que você vai conseguir vender nacionalmente ou internacionalmente e vai conseguir competir com um mercado que não consegue produzir do jeito que a gente produz. Então, conforme a gente vai aumentando, por isso que eu falo dos investimentos públicos, a gente consegue mitigar um pouco do risco aqui do empreendedor quando ele está começando e a gente consegue ajudar essa base a crescer, mitigando um pouco o risco, o Estado entrando, as iniciativas entrando, para a gente conseguir mitigar o risco e fazer com que o empreendedor cresça, a gente vai ter um mar azul assim na competitividade, porque ninguém vai conseguir fazer como a gente faz. Lembrando, a gente tem mercados como a Índia, como a China, que fazem muito mais barato que a gente. Mas também tem uma população muito maior. E não é nem só uma questão da população, é uma questão de qualidade de entrega. O brasileiro consegue entregar com uma melhor qualidade. E ele consegue entregar com uma escala que ela fica no meio do caminho. E aí quando você olha lá fora, né, você tem o mercado americano, por exemplo, você vai trabalhar com o mercado americano é o mais avançado? Hoje, na verdade, em termos de jogadores, a América Latina ganhou já. A América Latina tem mais jogadores do que a América do Norte. Mas, de fato, os Estados Unidos e a China são os dois maiores consumidores de games do mundo. Só que o Brasil já está ficando, dependendo da posição que você olha de console, mobile, etc., né, de celular, o Brasil já é terceiro consumidor. Mas de desenvolvedor, a gente é 13º, 12º. A gente tem uma escala muito grande para fazer. Por isso que é importante esse entendimento de como a gente consegue trazer esse investimento para os estúdios para poder fazer com que a gente cresça como polo produtivo, né, como produtores, e a gente conseguir chegar nesse top 5. Os Estados Unidos é o primeiro hoje, né, seguido da China. Japão tem uma história, né, também com um mercado poderosíssimo, né, mas não só como mercado consumidor, mas como mercado produtor. Mas o Japão ele é muito autocontido. Agora que o Japão está começando, sem ser as grandes, sem as né, Sony, os pequenos. Nintendo, os pequenos agora estão entendendo que o Japão não é mais só o mercado para eles precisam ganhar o mundo. Só que ficaram tantos anos autocontidos que agora estão tendo que fazer um aprendizado para poder os pequenos saírem. A diferença dos nossos pequenos é que o nosso mercado já é altamente internacionalizado. Então o pequeno, né, desenvolvedor brasileiro já vende internacionalmente. Ele já está pensando, tem que pensar, no jogo fazer em português e inglês. Porque ele já vai ampliar o mercado dele de uma forma muito maior. E precisa fazer isso e agora, né? Precisa de investimento, agora eu preciso ir para fora, o que eu preciso fazer? Não, dá para começar aqui. A gente tem grandes eventos aqui no Brasil, que são eventos internacionais hoje, que o pequeno desenvolvedor pode... Já coloca os holofotes para esse público. Aí, com apoio, já vai para colocar no jogo dele, já vai ter uma oportunidade de exibição. E depois ele pega isso, e aí sim, aí ele pega, usa o mesmo tipo de apoio e vai para um evento internacional, mas ele já vai estar muito mais preparado. Rodrigo, eu sou um apreciador de simuladores de voo. Legal. Já de muito tempo, né? Legal. O Flight Simulator eu peguei praticamente quase no início e até hoje tenho profunda admiração. Ele foi e ainda é um produto muito utilizado na própria aviação civil, né, para simuladores de voo, e isso isso existe, né, como um negócio. E aí eu estava aqui pensando, e eu não sei se existe, aí é desconhecimento mesmo,
Lá atrás, eu nem sei se existe ainda, aí é ignorância mesmo minha, se aquele game era o SimCity, né? Né? Que tinha os The Sims e tal, que era praticamente você montar a cidade, resolver os problemas da cidade e essas coisas todas. As cidades continuam com problema, né? E por que a gente não tem um gamer que pega tudo isso que a gente já tem hoje via satélite e não tenta resolver isso através de um processo de gamificação, né? De gamer mesmo, para trazer o seguinte, olha, não adianta mais você construir essa rua, não adianta mais você construir essa avenida se você não tiver a capacidade de mover os negócios, né, de uma forma mais planejada. Existe algum gamer que traga essa realidade, né, das nossas dores para esse mundo? O mercado de simulação, ele tem um gênero todo, né, que o The Sims inventou, que e não só o The Sims, mas eles também, que é o gênero, o City Builder, né, o construtor de cidades. Isso. Né? Não conheço ainda nenhuma solução nessa escala, né, de você conseguir fazer, mas tem uma anedota curiosa que é, nos anos 90, o primeiro SimCity, já que você citou SimCity, o SimCity já revelou a idade. Exato. SimCity no final dos anos 80. Sim, no final dos anos 80, no começo dos anos 90, você teve o prefeito na cidade de Nova York, que ele levava o filho dele a jogar SimCity 1, né? E aí o SimCity, um jogo da época era da Maxis, ela foi vendida, virou Electronic Arts, enfim, uma jornada aí da empresa. Mas o SimCity, o prefeito via o filho dele jogar, e ele achou curioso, porque ele era prefeito da cidade de Nova York, né? E ele começou Traz a observar. essa cidade para dentro. Então, ele começou a entender um pouco das mecânicas que o game designer do SimCity começou a trazer como formas de solução da cidade. Então, ele, observando o filho jogar, ele percebia, por exemplo, teve um caso, esse caso, está na internet, é só procurar. Mas foi quando, em Nova York, eles instituíram a nova política de combate à violência, porque Nova York estava com uma onda de violência muito grande. E aí ele, né, enfim, ele estava com aquele desafio de conseguir resolver a violência lá. E uma delas, obviamente, foram algumas iniciativas como tolerância zero, eles não terem nenhum tipo de tolerância e etc. Enfim, hoje o contexto é completamente diferente, na época isso foi necessário. Mas ele, além disso, começou a ter ideias sobre a política para trazer um resultado para o combate à violência, porque no SimCity, toda vez que você não tinha uma zona com uma delegacia, tinha assalto, tal, etc. Quando você trazia... Não tinha o corpo de bombeiro, os prédios pegavam fogo. Exato, começava a criar variáveis ali no entorno, que você via que o ecossistema do jogo realmente começava a mudar. E aí foi quando ele teve a questão da polícia local em Nova York, você trazer, por exemplo, a polícia do bairro, não existia isso em Nova York. Então ele trouxe a delegacia com policiais que moravam no bairro, porque eles moram lá. Então o senso de pertencimento daquele bairro ficava muito maior, porque aquele policial também estava lá. Então ele ficava cuidando de uma zona menor, não era uma escala de uma ilha, uma parte, um bairro gigante inteiro, mas era uma área menor ali dentro, mas sendo um policial que mora lá. Então isso trouxe, à época, nos anos 90, uma ideia de que, bom, então isso pode ser uma solução, e foi. Então você vê, o SimCity 1 ele foi uma forma de você começar a mudar a gestão pública da cidade de Nova York, tendo um insight como esse. Então, claro, eu imagino que se tivesse uma solução como essa, existem coisas hoje que a gente pode se aproximar disso. Porque fica caro fazer isso hoje. Assim, depende do nível, né? Hoje a gente tem algumas palavrinhas aí, o metaverso, os gêmeos digitais, que são áreas, né, que são de cruzamento entre games, realidade virtual, automação, né, aquisição de imagens por satélite, etc., que você faz uma reprodução de cidades de forma digital, né? Hoje já existe esse tipo de solução e de movimento em diversas escalas. Você pode fazer uma escala de um gráfico, né, mais simples, uma escala que vai usar realmente um pormenor muito grande de detalhes e tal. Então, com os gêmeos digitais, as cidades gêmeas digitais, são processos hoje de digitalização desse processo. Porque é exatamente quando você cria um modelo digital da cidade, você de fato, se você programar com a cabeça de game designer, né, como é que uma coisa afeta a outra, né, de um arquiteto, urbanista, game designer, que pensa sistemas, você vai conseguir, por exemplo, ter formas de você conseguir fazer planos. E se eu mover isso aqui para cá? E se eu tirar essa zona industrial, colocar para cá, isso aqui transformar em parque e ampliar a zona residencial?
Tem que fazer mista? Não tem que fazer mista? São coisas que um simulador de cidades, né, agora pode ser uma coisa interessante de se informar a parte de gestão urbanística, por exemplo. Mas já é muito antigo isso, né? A gente está falando dos anos 90, mas é que agora o nível de precisão... Mas a gente não conseguiu resolver essa questão, né? Mas é que o nível de precisão que hoje agora a gente precisa é muito grande. Então, que a expansão também foi muito rápida, né? A expansão urbana das cidades são muito rápida. O volume de dados que a gente precisa é muito grande. Aí que a inteligência artificial pode ajudar também, em termos de entregar processamento de dados de forma escalonada, né? Capaz da gente conseguir fazer simulações mais precisas, sem ter um volume gigantesco, sem precisar de uma sala inteira de data centers. Claro, algumas simulações você ainda precisa de, né, supercomputadores. Mas tem simulações que hoje você consegue fazer para um agrupamento de um data center, e se a cidade tiver disponível um desse, você consegue fazer, através dos dados que você capta na cidade, você consegue fazer um trabalho como esse. Algumas cidades aqui no Brasil não têm exatamente esse tipo de sistema, mas eles têm alguns sistemas hoje, que a cidade de São Paulo, por exemplo, é uma delas, que tem um sistema de captação de dados urbanos capaz de informar toda uma central dentro da própria prefeitura do que está acontecendo. Claro que cada cidade vai ter um nível disso ou não, mas com esses dados você consegue reproduzir digitalmente alguma coisa. E quando você coloca um sistema que ajuda você a pensar e mexe nas variáveis e tal, como um jogo, você consegue ter também, por exemplo, isso que eu falei dessa ideia que Nova York teve lá nos anos 90. Você começa a ter uma forma de ter os insights para resolver o problema. Legal. Eu acho que assim, você vê que é um mundo de possibilidades, né? Esse segmento do gamers. Olhando para o futuro, onde é que você vê oportunidades e onde é que você enxerga ainda desafios a serem enfrentados para a nossa economia brasileira, agora olhando para a economia brasileira, para que esse mercado, assim, ele saia desse 12º, 13º para um top 3, digamos assim? O que é que você olha e como é que a associação trabalha nessa questão? Ótimo. Eu vou inverter a resposta, né? A associação, ela tem há 13 anos, por exemplo, um convênio com a Apex Brasil, criando um projeto setorial chamado Brasil Games. Então, há 13 anos, a gente trabalha evolução, né, de estúdios para fazer comércio exterior. Né? Então, a internacionalização, a jornada de internacionalização de estúdios começam pequenos e hoje, por exemplo, já são estúdios até que foram comprados, tiveram e passaram por todo o programa. Esse programa de internacionalização, ele foi evoluindo ao longo do tempo. Ele começou como um programa de comércio exterior, mas hoje ele ele entendeu, né, a gente entendeu que esse programa ele precisa ser um programa que é muito mais completo, não que a ponta final é a negociação internacional, é a venda internacional. Porque o que a gente precisa é ter gestores. A gente precisa ter gestores que estão capacitados para conseguir trabalhar com o mercado internacional. Mas você fala, tudo bem, mas aí se eu quero trabalhar com o mercado nacional? Fala, veja bem, o Brasil faz parte desse mercado. Dentro de videogame, o Brasil e o mundo estão no mesmo lugar de consumo. Ele é um país que consome muito videogame. Então a gente também tem que trabalhar o Brasil nessa escala quando a gente trata do internacional. Mas a gente precisa olhar para o empreendedor virando um gestor, ou às vezes ele não é um gestor, às vezes ele é um grande talento de game design, de programação, de quality assurance, né, de qualidade, de testão de qualidade, ou artista 3D, 2D, então, né, esse cruzamento com a área das artes, né, visuais, das artes sonoras, que transformam aquilo num produto, né, estamos falando da economia criativa, faz com que a gente consiga entender que, às vezes, tem os profissionais que a gente precisa estar atrás do balcão, né? E esses profissionais que vão gerir as empresas, que vão construir os negócios, que vão gerar empregos, que vão trazer renda, que vão gerar divisa, esses profissionais precisavam também ser capacitados internacionalmente. E internacionalmente se expondo ao mercado internacional, sendo preparados através de uma jornada. Então o Brasil Games, ele foi entendendo essa natureza. A gente está em andamento, inclusive, há muito tempo a gente tem um relacionamento com o Sebrae, mas agora também a própria Brasil Games inicia um relacionamento direto com o Sebrae Nacional. A gente tem um relacionamento com os Sebraes regionais também, crescendo e ampliando, porque esse cruzamento entre
o fomento ao microempreendedor e ao pequeno negócio, que vai virando médio, que essa jornada, a internacionalização, ela tem que estar aqui, no microempreendedor. E ela tem que começar esse caminho já daqui. Uhum. Demorou muito tempo para a gente poder entender isso. Que a gente, claro que você tem que atender, né? A gente atendia esse segmento, mas a gente atendia os estudos pequenos que viraram grandes. Agora, como é que a gente volta, né, para poder olhar e entender que esse começo da jornada tem que ser comum? Então a gente vem fazendo esse trabalho junto ao Sebrae também, cruzando as iniciativas de internacionalização com a parte de capacitação também de empreendedores. O financiamento continua sendo ainda uma dor para o desenvolvimento do segmento? Continua, porque o que acontece? O pequeno, ele precisa de investimento. Às vezes a gente fala assim, bom, mas se eu tivesse um grande sistema de crédito para o pequeno, né? Então um microcrédito, etc. Para o mercado de games como a gente tem hoje, não exatamente funciona, porque a gente está falando de economia criativa, não estamos falando de indústria de escala. E aí, quando você vai falar de microcrédito, você fala, tá, mas ele tem o que de garantia para colocar mesmo? Ah, não, mas aí você pode ter você tem garantias, tem um fundo garantidor. Mas como o jogo, o mercado de videogame é um mercado de risco, né? É um mercado de risco. Difícil de tangibilizar. Difícil de tangibilizar, assim, ninguém tem uma casa para colocar de garantia também, né? Muitas vezes. Então, como que a gente consegue trabalhar? Então, uma das dores do setor a gente precisa criar formas de a gente conseguir mitigar, né, a estrutura de crédito, seja via fundos garantidores, etc. Mas há editais para esse segmento? Para editais, sim, mas os editais, sim, mas eles são um conjunto, né? Você precisa hoje de investimento, a gente precisa de investimento nas empresas, a gente precisa de investimento nos projetos. E investimento que eu estou falando realmente, assim, investidores, sejam públicos, sejam privados, sejam público-privado, é fundo, é iniciativa, assim, mas a gente precisa de investimento nas empresas, que você coloque, além da capacitação, você coloque capital nessas empresas. Porque elas têm ainda um tamanho que elas podem explodir, mas elas não estão prontas para crédito. Então, para essa jornada empreendedora dar certo, o edital, né, um edital de fomento direto, uma coisa, né, assim, de primeiro jogo, edital de desenvolvimento, finalização, etc. Eles são importantes para você conseguir ajudar essa primeira entrada. Mas sem um processo de capacitação que cumpre uma jornada... Tem uma continuidade, né? Não só a continuidade, você vai estar dando um dinheiro que a pessoa não vai saber exatamente o que ela tem que fazer com ele. Então, às vezes, ela não tem um plano de negócio suficiente maduro, ou pelo menos, né, estruturado de alguma forma, para ela saber como bem gerir aquele dinheiro do edital. Então, você tem que cruzar uma coisa com a outra para ela poder ser virtuosa nesse sentido, para você poder fazer um edital de uma secretaria, de ciência e tecnologia, de cultura, desenvolvimento econômico ou de outras áreas, para que você consiga ter um acompanhamento do bom uso também de um recurso público para você pegar e esse estúdio poder fazer o primeiro, depois ele faz o segundo jogo dele provavelmente não vai precisar de um dinheiro de novo entrante, mas talvez ele vai precisar de finalização. Aí você tem um Sebrae acompanhando que já pega esse cara, leva para os grandes eventos nacionais, depois já leva para o internacional. Já vai entender, por exemplo, como é que funciona lá fora, mas ele já lançou um jogo, já entendeu mais ou menos como é que faz, já entendeu que ele vai empreender, aí você já começa a expor ele cedo no mercado internacional, mas você não pode pegar ele sem capacitar e jogar no mercado internacional. Você precisa ter uma rota que ele siga para bem usar o dinheiro, que vai vir de outros lugares, provavelmente, ou não, ou fazer realmente uma rodada com investidores anjo que estão querendo apostar em novas empresas, igual o mercado de startups. Né? Então você constrói um círculo virtuoso aí. A associação ela trabalha para construir esse círculo, mas entidades como o Sebrae, como a Apex, mesmo as entidades estaduais, né, as secretarias, né, os órgãos públicos, nesse sentido, a gente precisa criar esse compromisso, né, de olhar a indústria e falar, bom, ela está aqui nesse momento, ela já não é mais pequenininha, é uma indústria muito grande, em amadurecimento, entrando aqui, dando aquela empurradinha, a gente está no melhor momento do mundo para fazer isso. Maravilha. Rodrigo, a gente está na reta final e olhando para aquele jovem ou aquele empreendedor que quer entrar nesse segmento, qual é a dica que você dá e diz assim, ó, faz isso aqui, esse é o primeiro passo e depois, o que é que você diria assim, aproveita também essas oportunidades? Eu acho que a minha dica é, na hora que você está jogando, estou jogando, cara.
não importa o que, celular, console, qualquer coisa que você tiver, pensa que o que você está consumindo, o que você está jogando, pode ser o seu ganha-pão. Quando você tiver essa ideia e você achar que isso funciona, a primeira coisa é treinar, se capacitar, busque conhecimento. Para você começar a ver o que te interessa. E quando eu falo buscar conhecimento, você fala, bom, tem várias maneiras hoje no Brasil de você buscar conhecimento, inclusive até a própria internet no YouTube, tem muita gente autodidata na indústria, mas você tem as capacitações, cursos técnicos, universidade técnica, universidade privada, pública, diversas oportunidades hoje que precisam aumentar, inclusive as iniciativas públicas de educação em games precisam aumentar, na parte de formação básica mesmo, né, de produtor de games, gestor de games, designer e etc. Mas você buscar esse conhecimento inicial e se você sentir que você, ao invés de fazer uma jornada de talento, ou seja, você vai se profissionalizar como um profissional, né, para virar sênior, o maior artista do Brasil, o maior músico do Brasil, o maior programador do Brasil, etc., game designer, mas você achar que dá para montar uma empresa, na sequência é muito importante buscar entidades como o próprio Sebrae. Porque é nesse momento do tipo, estou pensando em virar uma empresa, que as entidades como o Sebrae podem e devem ajudar você a olhar para como você começar a bem estruturar o seu negócio. Mas você fala, mas eu sou uma pessoa do interior aqui do Alagoas, como é que eu vou fazer? Ué, o Sebrae está lá. Você pode acessar de uma forma remota, ou você pode acessar de forma local, você pode começar de alguma forma, acesso à internet tem, mas eu não tenho em casa. Mas com certeza em algum lugar na tua cidade, hoje, né, principalmente aqui no Nordeste, você vai poder ter um acesso. Se não tem na sua cidade, você vai ter na cidade vizinha. Mas a grande coisa primeiro é ter a perseverança e resiliência de encontrar esse caminho para você acessar. A partir do momento que você acessa, as entidades como o Sebrae são entidades feitas para poder começar esse apoio, para começar a sua orientação, né, para você começar a sua jornada de empreendimento. E a partir daí, você está sempre se atualizando. Então, se atualizar é muito importante também, mesmo depois da jornada, não achar que você já sabe tudo. Mas agora eu sei fazer jogo, agora eu já sei. Fala, não, você não só pode fazer jogo. Mas será que você sabe vender? Você sabe fazer preço? Você sabe gerir caixa? Você vai fazer uma empresa? Então, se atualizar, buscar as rotas de conhecimento que são, né, ofertadas. E o que eu vejo que não pode perder o mercado de games é um mercado maravilhoso, ele é apaixonante, ele é desafiador, mas ele é muito recompensador também. Então o que não pode perder é a oportunidade da vontade de trabalhar no setor. Se você tiver vontade de trabalhar no setor, hoje no Brasil você consegue montar uma empresa, um estúdio de games, e consegue fazer disso o seu negócio. Assim como todos os negócios, como eu aprendo sempre no Sebrae, você tem lá as empresas que duram 1 ano, as empresas que vencem uns 5 anos e as empresas que depois vencem depois dos 5 anos, como eu sempre aprendo aqui no Sebrae. Mas dentro dessa jornada, a paixão pelo jogo faz com que a gente tenha muita resiliência para poder encarar. Então, transforme essa vontade em negócio, se assim for realmente o que você quer. Não perca ela, porque ele é difícil, porque vai dar trabalho, porque, né, você vai precisar ficar se atualizando em conhecimento, e se integre. Busque as associações, busque a Abra Games, busque os outros coletivos de desenvolvedores, que cada um também... A gente é uma indústria, né, que é muito unida, é uma indústria jovem, ela é muito unida. Claro que tem as suas particularidades, tem as suas agendas, cada região tem uma agenda, mas no final a gente está todo mundo perseverando para o mesmo objetivo. Então busque também um coletivo, uma associação nacional como a Abra Games, para poder ajudar também, não só na jornada empreendedora, na jornada de talento, de profissionalização, e poder mostrar quanto apaixonante é esse negócio. Eu falo assim porque eu sou apaixonado pelo setor, eu adoro tudo que a gente faz ali na Abra Games. Eu sou empresário, eu tenho meu estúdio também, eu trabalho também, faço jogo há 8 anos também, e assim, sou muito grato e feliz por trabalhar no setor de games, aqui no Brasil, com empresa brasileira, vendendo para fora, vendendo para cá, e sendo muito feliz também no que eu faço. Então dá para ganhar dinheiro com o setor de games, dá para viver disso, só tem que se atualizar e se capacitar.
rapaz, eu me animei nesse negócio. Eu acho que eu vou parar de jogar e vou começar a criar jogo. Rodrigo, muito bacana. Imagina, eu acho que fica aí um novo mercado a ser colocado na prática de cada empreendedor, de cada jovem. Eu acho que esse é um mercado novo ainda de atuação do Sebrae, como você colocou. Mas, assim, olhando enquanto Sebrae Alagoas, eu acho super importante quando eu vejo nossos analistas, nossas áreas, né, nossas unidades. A gente tem a Temis, que é a nossa analista, cuidando desse assunto. Rapaz, ela gosta tanto que ela anda com uma pochetezinha de um consolezinho de jogo. Eu acho isso super bacana. Então, a você que nos assistiu, que assistiu esse podcast, segue também as redes sociais da Abra Games, né? A gente vai deixar ela aqui para você saber mais, interagir mais e aproveitar essa chance de negócio, né? A você jovem ou a você que quer empreender nesse segmento de economia criativa. E eu tenho certeza de que o Rodrigo aqui, os olhos brilham quando ele fala de gamer, né? Tenho certeza absoluta que vai apoiar você 100% de forma integral. E olhe, no Sebrae, procura uma menina chamada Temis. Ela é a grande líder desse projeto e eu tenho certeza absoluta que ela vai estar contigo nessa jornada que só tem um início, o fim aí é você quem vai decidir. Acompanhe a gente nas redes sociais e fique com a gente no próximo episódio.